Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Tudo começou no dia em que meu irmão agiu de uma forma completamente insana e pegou uma carteira de cigarros, além de pegar uma nota de R$ 50 dentro de um feitiço na rua. Ele não sofreu nenhuma consequência pelo seu ato impensado, mas a minha saúde, após esse incidente, se deteriorou. A minha sorte foi encontrar uma curandeira que me salvou da morte. Meu nome é Jéssica, moro em Salvador. Eu e o Júnior sempre fomos muito grudados, afinal somos gêmeos, né? A gente nasceu com a diferença de segundos. Na minha infância e adolescência, ele era meu melhor amigo, o cara em quem eu confiava para tudo. Não tinha ninguém no mundo que eu quisesse mais por perto do que ele. Claro que eu amava meus pais, mas o amor pelo Júnior era maior que tudo. O problema era o nosso pai. Ele sempre foi muito rígido comigo, bem mais do que com o Júnior. Ele era um homem completamente machista e antiquado. Você é uma garota, precisa ser protegida do mundo masculino. Ele vivia repetindo. Eu tinha 16 anos e não podia nem pensar em sair de casa sozinha. Amizades, então? Esquece. Nem com meninas, nem com meninos. Para ele, qualquer pessoa que não fosse da nossa família era uma má influência. Ele achava que as garotas do nosso bairro estavam perdidas, que eram más companhias. Era difícil viver assim, sabe? Trancada, sem ninguém para trocar ideia, sem fazer nada além de ficar em casa. Minha mãe não tinha voz. Ela era evangélica e seguia à risca a norma de respeitar o marido em todas as decisões. Ela consentia com tudo que ele dizia. Pelo menos quando ele estava presente, ela se mantinha obediente e não contrariava suas imposições. Como, às vezes, o turno de trabalho dele ia das 14 até as 11 da noite, ela permitia que eu saísse com amigas na pracinha do bairro ou no shopping. Mas, infelizmente, esse tipo de turno só acontecia 1 ou 2 vezes na semana e só era bom quando coincidia com o fim de semana, pois era quando eu não tinha aula. Mas, felizmente, eu tinha o Júnior para me salvar no restante dos dias. Ele odiava me ver isolada, solitária. Naquela época, a internet não era tão divertida. E nem preciso mencionar que os bate-papos eram totalmente proibidos na minha casa. Então, Júnior, sempre que podia, me chamava para sair com ele e os amigos dele. O ruim era que meu irmão era muito infantil e bobo. Ele tinha 16 anos e se comportava como um garoto de 13. Mas o bom de sair com ele era que, quando eu estava com o Júnior, meu pai relaxava um pouco. Era como se ele achasse que o meu irmão poderia me proteger de tudo. Meu irmão era um fracote, medroso, e era mais fácil eu ter que protegê-lo, principalmente pelo fato de que ele havia esquecido que já tinha entrado na adolescência. Então, quando meu pai estava em casa, o Júnior aparecia no meu quarto e me arrastava para a rua. Ele era meu escape, meu único jeito de ver o mundo fora das paredes da nossa casa. A gente dava umas voltas pelo bairro, sentava na praça, e ele sempre me deixava à vontade. A maioria das vezes nos separávamos e, num horário predeterminado, nos encontrávamos para voltarmos para casa. Ele sabia que eu precisava disso, mesmo que eu não falasse nada. Essa estratégia me fazia sentir um pouco livre. Até que um dia, algo estranho aconteceu. Eu e o Júnior saímos por volta das 19 horas, como geralmente fazíamos. Ele se encontrou com os amigos na praça. E eu, como sempre, me afastei e fui ficar de papo com as meninas do bairro numa rua próxima. Eu não sei por que meu irmão se reunia com seus amigos naquela praça, pois ali não tinha nada de atrativo. Era deserta, com pouca iluminação. Tinha até alguns moradores de rua que viviam ali. Era muito comum encontrar feitiços na grama ou nas encruzilhadas próximas daquela praça. Nessa noite em questão, quando o relógio marcou umas 10 da noite, fui para a praça
pois era a hora de encontrar o Júnior. De longe, avistei meu irmão, mas algo estava diferente. Ele estava com uma garrafa de champanhe na mão, rindo alto e fumando um cigarro. Eu fiquei sem acreditar no que estava vendo. Meu coração acelerou. Se nosso pai sonhasse com uma cena daquelas, o Júnior iria apanhar até o amanhecer, pois éramos proibidos de tocar em álcool, muito menos em cigarro. Meu pai com certeza ia sentir o cheiro de longe, e aí as coisas poderiam desandar de vez. E eu ainda nem sabia a merda que ele tinha feito. Apressei o passo. Meu peito apertava a cada segundo. Eu senti algo muito estranho naquele momento. Não sei descrever. Só sei que era uma mistura de mau pressentimento com medo. Não era uma sensação de medo do meu pai aparecer. Era algo maior. Quando cheguei perto, tomei a garrafa e o cigarro dele quase que por instinto, sem pensar. Muito chateada, joguei a garrafa longe e ela se despedaçou em 1000 pedaços. Essa minha atitude fez com que ele e os amigos rissem mais ainda. Ele era o que mais ria e, após conseguir conter o riso, Júnior falou que pensou que eu era o diabo que veio prestar contas por ele ter roubado a bebida, o cigarro e o dinheiro que pegou num feitiço. Ele contou com uma espontaneidade, como se aquilo fosse uma coisa certa a se fazer. Ao ouvir isso, eu quase desmaiei de pavor. Dei a maior bronca nele, falando do perigo que era mexer com essas coisas. Mas nem ele, nem seus amigos me levavam a sério no que eu estava falando. De todos aqueles caras, meu irmão foi o mais idiota, pois foi o único que bebeu, fumou e zombou, fingindo ser o próprio diabo bebendo a champanhe. Eles disseram que não teriam a mesma coragem que meu irmão teve em fazer aquilo. Acho que esse foi o principal motivo de ele tomar uma atitude tão ridícula, pois queria provar que era mais macho e corajoso que todos ali. Muito assustada, peguei a carteira de cigarro que estava num banquinho ao lado, pedi o dinheiro e perguntei o local exato onde ele pegou, pois precisávamos devolver. A reação que eu tive pode até parecer exagerada, pois eu nem sabia muito a respeito dessas coisas, mas acreditem, eu fui tomada por um terror imenso. Era como se alguém estivesse ali, exigindo seus pertences. Realmente, eu não sei de onde vinha tanto pavor e medo naquele momento, mas eu tremia internamente. Quando finalmente o Júnior percebeu o meu pânico, ele disse que eu estava exagerando e começamos a discutir na frente de todos. Na verdade, ele começou a sentir vergonha de mim perante seus amigos. Foi a primeira vez que brigamos. Muito chateado, ele apontou para a direção onde ficava a encruzilhada na qual estava o feitiço e disse que não iria me acompanhar até lá, pois, se eu quisesse devolver, que fizesse isso sozinha. Mesmo apavorada, eu fui devolver o cigarro e o dinheiro. Eu só fiz isso por medo de que ele pagasse um preço alto pela sua ingênua atitude. Mas antes, eu não tivesse feito, porque o meu gesto não foi reconhecido por eles. Ao chegar lá, me deparei com um feitiço assustador. Tinha mais de 5 pratos com oferendas, velas pretas, vermelhas, algo muito macabro de se ver. Não me aproximei muito. Coloquei as coisas em um dos pratos de barro. Depois disso, fui ao encontro de Júnior. A caminhada para casa foi bem silenciosa. Nenhum de nós disse uma palavra. Talvez o Júnior estivesse pensando nas consequências do que fez, ou talvez nem se importasse. Antes de chegarmos, ele parou na barraquinha do seu Zé e comprou uns bombons, na esperança de disfarçar o cheiro que inevitavelmente nosso pai sentiria. Aquela noite foi a pior de muitas que ainda viriam. Eu estava sentindo um terror dentro de mim terrível, que me trouxe uma terrível insônia. Só consegui dormir lá pelas 2 da manhã, e mesmo assim,
Só peguei no sono depois de orar muito. Pedi a Deus, com toda a força do meu coração, que cuidasse da alma do meu irmão, que o protegesse do mal. Júnior era muito puro, sempre foi muito bobão e infantil. Eu não era uma frequentadora assídua da igreja como minha mãe, mas eu tinha meus princípios evangélicos. Eu tinha muito respeito a Deus e naquela noite foi a única coisa que me deu algum consolo. Uma sensação que eu nunca havia experimentado tomou conta de mim. Eu não conseguia me mexer, nem mesmo emitir um som. Quis chamar o Júnior, que dormia na cama ao lado, mas minha voz não saía. Eu estava presa em mim mesma, paralisada. Naquela época, eu nem sabia o que era aquilo. Paralisia do sono, como eu viria a descobrir mais tarde. Mas naquele momento, parecia o pior pesadelo da minha vida. Enquanto eu ainda estava orando, algo estranho começou a acontecer. Eu tive a paralisia do sono. Foi uma sensação terrível. Na época eu não tinha ideia que isso existia. De repente meu corpo endureceu e eu não conseguia me mexer. Não conseguia soltar sequer um gemido que chamasse a atenção do meu irmão, que dormia na cama ao lado. Mas aquilo conseguiu ficar pior. Primeiro comecei a sentir apenas uma mão apertar meu pescoço. Meu ar começou a faltar. Logo percebi que eu não estava sozinha e tinha algo ali, ao lado da cama. Aterrorizada, decidi fechar os olhos, pois estava com medo do que eu estava prestes a ver. Mas quanto mais eu lutava para fechar, mais uma força maior me forçava a abrir. Então, eu o vi. Era algo que eu só imaginava existir em histórias de terror. Era um demônio apavorante, com pés de animal, como se fossem cascos de bode, e um corpo extremamente musculoso. Mas o que realmente me apavorou ainda mais foi o rosto, ou melhor, a ausência dele. Era uma caveira, mas não completamente. Havia uma fina camada de pele sobre os ossos, dando àquilo uma aparência ainda mais horrível. E os olhos. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eles eram assustadoramente penetrantes, transbordavam ódio, raiva pura. Ele estava em pé, bem ao meu lado e continuava a segurar meu pescoço. E a cada segundo que passava, eu ia perdendo as forças. Eu queria gritar, queria me mexer, mas estava completamente paralisada. Era como se o demônio estivesse ali para me destruir, ou no mínimo, me fazer sentir o pior medo da minha vida. Naquele momento, eu pensei que não sairia viva daquela noite. Acho que uns 5 segundos antes de eu desmaiar, eu o vi entrar no meu corpo. Depois, não vi mais nada. Por volta das 5h40 da manhã, acordei com o despertador tocando. Eu tinha que ir para a escola, mas não consegui levantar de fraqueza. A primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus por estar viva. Eu estava com muita dor de cabeça e logo comecei a ter minhas crises de espirro. Eu tinha, aliás, tenho rinite alérgica e qualquer cheiro forte me deixa logo mal. Naquela manhã, o quarto fedia demais a enxofre, mas eu, inocente, associei esse cheiro a algum produto que meu irmão tinha usado. Nunca iria imaginar que era um sinal do mundo espiritual. Porém, minha mãe, ao ver que eu demorei a levantar, apareceu no quarto para saber. Quando contei que estava me sentindo mal, ela não acreditou e insistiu que eu fosse assim mesmo. Aquele dia, levantei da cama praticamente me arrastando. Um desconforto na alma e uma mente confusa, como se ainda estivesse dentro do pesadelo, mesmo com a luz do dia. Tomei um café a pulso e saí de casa. Foi então que algo bizarro aconteceu no elevador. Quando entrei, a porta se fechou como sempre faz, nada de anormal. Mas depois de alguns segundos, antes do elevador descer, ela abriu de novo e ficou aberta por mais de 10 segundos, sem que ninguém estivesse lá. Fiquei parada, olhando para o vazio, esperando que talvez alguém aparecesse, mas nada.
Achei estranho, mas tentei me convencer de que era só uma falha no sistema. Conforme o elevador descia, comecei a sentir um incômodo, um sentimento de que havia algo ali comigo, bem atrás de mim. Dessa vez, eu estava acordada e meus instintos me mandaram fechar os olhos. Fiquei assim até o elevador finalmente chegar ao térreo. Foi só quando a porta se abriu que senti um alívio imenso. Saí rápido, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Depois de alguns minutos, tentei racionalizar. Concluí que devia ter sido só uma crise de pânico, um reflexo do terror que vivi naquela madrugada. Com certeza, minha mente estava me pregando peças. Mesmo assim, aquela sensação de algo ruim ao meu lado não foi embora. A manhã inteira foi um desastre. Na sala de aula, mal consegui prestar atenção. Minha cabeça estava presa naquele pesadelo. O demônio, o olhar de ódio, a sensação de sufocamento. Tudo aquilo parecia tão real. Eu me senti tão mal naquele dia que fui embora antes da aula acabar. Tudo em mim doía, minha cabeça girava demais. Uma semana se passou e aquele mal-estar só piorava. Era como se cada parte minha estivesse pedindo socorro, sem que eu soubesse de onde vinha o problema. Não era mais só a dor no corpo, na cabeça. Passei a ter desmaios. Às vezes acontecia em casa, na sala de aula ou até na rua. Era como se o mundo ficasse escuro de repente. Meus pais estavam extremamente preocupados e me levaram para o hospital. Lá fizeram de tudo. Exames de sangue, eletrocardiograma, até tomografia. E o que mais frustrava os médicos era o fato de todos os exames darem normais. Nenhuma alteraçãozinha para justificar o que eu estava sentindo. Mesmo sem ter um diagnóstico, o médico achou que fosse melhor me receitar umas coisas. Anti-inflamatórios, antibióticos, complexo de vitaminas. Comecei o tratamento. Segui à risca tudo o que ele mandou. Foram mais de 2 semanas tomando remédios, esperando que a qualquer momento aquela dor, aquele cansaço todo fosse embora. Mas a melhora não veio. Pelo contrário, tudo piorou. As febres começaram. Elas vinham do nada e eram tão altas que eu mal conseguia levantar da cama. Meus pais precisavam correr para me dar antitérmicos e por um breve período a febre passava. Mas assim que o efeito do remédio acabava, ela voltava com força total. Parecia um ciclo interminável, como se algo dentro de mim estivesse em chamas e não havia remédio que pudesse apagar. Naquelas noites de febre, eu me perguntava o que estava acontecendo. Sentia que meu corpo estava desistindo de lutar, mas ninguém parecia achar uma resposta para o que me fazia adoecer tanto. As coisas conseguiram ficar ainda piores. Não era só a febre que me atormentava, mas o que vinha junto com ela, as alucinações. E nelas, aquele demônio, o mesmo que eu tinha visto naquela noite terrível, estava sempre lá. Ele aparecia em cantos escuros ou bem na minha frente, rindo de mim. Em uma dessas vezes, até o ouvi dizendo que estava ali para me levar. Eu sabia que não era real, mas o medo tomava conta de mim toda vez que eu o via. E como se não bastasse, ele também estava nos meus pesadelos. No momento em que eu fechava os olhos à noite, lá estava ele. Eu acordava suada, chorando. Foi um período horrível e parecia que não tinha fim. Até que aconteceu uma coisa quando meu tio Osvaldo veio me visitar. Ele era representante de remédios, sempre com um estoque de amostras para tudo. Ele tinha ido levar algumas amostras de novos antitérmicos para ver se ajudavam a controlar minhas febres. Só que, ao invés de falar logo dos remédios, a primeira coisa que ele fez foi dar uma olhada ao redor do meu quarto e dizer, com a voz séria, que achava que o meu problema era espiritual. Ele falou que, assim que entrou no meu quarto, sentiu algo ruim, pesado no ar. Disse que era uma energia negativa, algo que ele já tinha visto antes em outras situações.
Na hora que ele disse isso, eu senti um calafrio. Mas minha mãe, coitada, não gostou nada daquilo. Minha mãe era evangélica e não tinha paciência para essas coisas. Ela acreditava que tudo se resolvia apenas com oração e fé em Deus, enquanto meu tio era espírita e falava de energias, espíritos e coisas que para ela eram quase uma ofensa. Eles trocaram umas palavras ríspidas e minha mãe quase o mandou embora na mesma hora. Só não fez isso porque meu pai estava presente e não iria gostar de vê-la maltratando seu irmão. Eu estava lá, no meio dos dois, sem saber quem estava certo ou se alguém realmente estava. Mas uma coisa era certa. O que eu estava sentindo não era normal. Foi ali, naquele instante, que minha ficha caiu de verdade. Tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. O mal-estar, as febres, as alucinações. Eu tinha tocado nas coisas do feitiço, quebrado aquela garrafa de champanhe. Era óbvio que algo aconteceu naquele dia. Mas como eu ia explicar isso para os meus pais? Como eu ia dizer que o meu tio tinha razão? Pior ainda, como eu ia contar que foi o Júnior quem pegou aquelas coisas do feitiço sem que eu percebesse? Eu sabia que na cabeça do meu pai, nós passávamos as noites na praça juntos. Se ele soubesse o que realmente aconteceu naquela noite, com o Júnior roubando bebida e cigarro de um feitiço, eu nem sei como ele reagiria. Foi aí que ficou complicado, muito mesmo. Pois eu sabia que aquilo tudo não era coincidência. As febres, os pesadelos, tudo apontava para aquela noite. Só tinha uma saída. Eu tinha que abrir o jogo. Mas como? Como dizer aos meus pais, especialmente ao meu pai, que a razão de todo o meu sofrimento vinha daquela noite em que o Júnior, sem querer, acabou envolvido em algo tão perigoso? Eu sentia que era a única saída antes que aquele demônio me destruísse de vez. Mas o medo de confessar tudo era quase tão grande quanto o medo do que estava acontecendo comigo. Eu não tive coragem de contar ao meu pai. Sabia que ele não entenderia e que sua reação poderia ser desastrosa. Mas abri o jogo para minha mãe. De alguma forma, eu acreditava que suas orações poderiam me ajudar a sair daquela situação. Além do mais, ela não era violenta como o meu pai. Quando contei, ela chorou muito. Disse que não tinha sido essa a criação que ela nos deu, que isso tudo era um desvio do caminho que ela e meu pai queriam pra gente. O pior de tudo era que eu não era a culpada da história. E tanto ela quanto o demônio pareciam pensar o contrário. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, me arrastou para a igreja. Júnior se recusou a ir e ela não teve pulso para obrigá-lo. O culto foi como todos os outros, mas depois ela foi falar com o pastor. Contou tudo. O que eu estava passando, o que tínhamos feito, de uma forma que pareceu que eu era a culpada do que estava acontecendo comigo. Ela abriu o coração. O pastor ouviu tudo com atenção e, após minha mãe se calar, ele sugeriu que fizéssemos uma corrente de oração. Ele me deu um óleo, uma oração específica para a libertação, da qual nem me lembro mais, e falou que durante 3 semanas eu deveria frequentar o culto do descarrego. Até aí, eu estava disposta a tentar. Afinal, o que eu tinha a perder? Eu tinha certeza de que estava sob influência demoníaca. Eu até comecei a acreditar que ele estava realmente preocupado com o meu caso. Mas então, ele falou algo que me jogou um balde de água fria. Disse que, além da oração e da corrente, minha mãe deveria pagar uma quantia alta à igreja como prova de fé. Ele não mencionou um valor exato, mas deixou claro que quanto maior a quantia, maior seria a bênção. Aquilo me soou muito errado. Minha mãe, no impulso, prometeu ao pastor que logo voltaria com o dinheiro. Fiquei desesperada, tentando convencê-la a não cair no papo dele, mas ela estava tão envolvida, tão cega pela fé, que parecia disposta a fazer qualquer coisa. Então lancei um desafio. Disse que, se realmente aquele pastor conseguisse o que prometeu,
Se ele me curasse de verdade, eu seria a mais fiel seguidora daquela igreja. Prometi que daria o meu primeiro e até o segundo salário todo para a igreja, assim que arranjasse um emprego. Minha mãe olhou para mim, refletiu um pouco e acabou concordando. Era a única maneira de evitar que ela desse toda aquela quantia, sem antes ver algum resultado. Fizemos aquela corrente de oração. Eu fui a todas as sessões de descarrego sem faltar. E no começo, até achei que estava funcionando. As febres começaram a diminuir, mas o resto, a dor no corpo, na cabeça, os desmaios repentinos, isso tudo continuava. 3 meses depois, nada parecia ter mudado. Eu sempre estava na emergência do hospital. Se eu tinha esperança de que o pastor me ajudaria, ela já estava se esgotando. Cada dia eu me sentia mais fraca, a ponto de nem conseguir ir para a escola mais. Eu sabia que não duraria muito tempo se eu não me libertasse daquele demônio que eu via todas as noites. Para acabar de completar o terror que minha vida tinha se transformado, começaram a surgir feridas pelo meu corpo. Elas coçavam demais. Chegou ao ponto em que até meu pai, que nunca foi um homem de fé, começou a ficar desesperado. Ele sugeriu que talvez a gente devesse ouvir o que o tio Osvaldo tinha a dizer. Aquele mesmo tio que meses atrás minha mãe quase colocou para fora de casa. Mas minha mãe se manteve firme. Ela acreditava que só a igreja poderia me curar, que a oração e os sacrifícios eram o caminho. Era como se ela tivesse fechado os olhos e não quisesse mais ver outra saída. Um certo dia, porém, meu pai apareceu com uma garrafa de água nas mãos com o meu nome escrito. Eu achei estranho. Ele me fez prometer que eu não contaria nada para minha mãe e na hora, claro, eu jurei. Só depois ele me explicou que aquela água vinha do centro espírita que o tio Osvaldo frequentava. Meu pai nunca foi de acreditar nessas coisas, mas o desespero estava falando mais alto. Eu olhei para a garrafa e, por mais que tivesse receio, senti que aquele era o caminho para eu me libertar daquela maldição. Meu pai não acreditava nem em Deus, nem em práticas religiosas, mas ele estava esperançoso. Minha mãe não queria ouvir o tio Osvaldo, e eu só queria me livrar daquela dor, daquele tormento. Aquele era um dos primeiros momentos em que me senti amada por meu pai. Ele sempre tinha sido um homem rude comigo, me proibia de tudo. Desde criança, ele me privava do mundo. Era uma vida sem amigos. Sua proteção contra tudo me sufocava. Mas naquele momento, ele fazia pena. Na verdade, não só ele, mas eu fazia pena, né? Eu havia perdido uns 10 quilos, pois tinha perdido a fome. Além do mais, o médico tinha restringido muitas coisas na minha alimentação. Ele olhou nos meus olhos e disse que não acreditava em nada disso, mas tínhamos que apelar para tudo antes que fosse tarde demais. Eu não sabia o que pensar. Ali estava o meu pai, o homem que sempre ridicularizou qualquer coisa religiosa, pedindo para eu tentar algo que ele mesmo não acreditava. Ele me entregou a garrafa e eu, já sem forças, tomei um gole. Não senti nada de diferente no momento, mas o simples fato de meu pai estar ali, tentando me ajudar de um jeito que ele mesmo não acreditava, me deu um pouco de esperança. Júnior só fazia chorar, pois acreditava e sabia que tinha culpa no cartório. Eu não tinha raiva dele. Eu até estava grata por ter acontecido comigo e não com ele. Eu o via como um garoto frágil e talvez, se fosse ele a pagar as consequências, não teria sobrevivido. Nos dias que seguiram, continuei tomando a água que meu pai me dava. Eu realmente apresentei uma leve melhora naquela semana e meu tio insistiu que eu precisava ir urgentemente ao centro espírita para fazer uma cirurgia espiritual. Infelizmente, isso seria uma afronta fazer sem o consentimento de minha mãe, e meu pai recusou no primeiro instante. Minha mãe, coitada, não desistia e continuava com as correntes. Mas eu já estava exausta, fisicamente e mentalmente.
Após fechar um ciclo bebendo a água que meu tio trazia, fui apresentando uma leve melhora, mas era muito pouca no começo. A febre voltava às vezes e os desmaios aconteciam com menos frequência, mas ainda estavam lá. A dor no corpo não passava. Essa parecia ter se tornado uma parte de mim, como se fosse minha sombra, sempre presente, me acompanhando em cada passo. Ela permaneceu ali por mais uns 2 meses. Foi então que meu pai passou a ver os resultados daquele tratamento e resolveu me levar ao tal centro espírita para eu poder fazer a cirurgia espiritual. O tempo foi passando e, para surpresa de todos, comecei a melhorar bastante. Nada drástico, mas o suficiente para sentir que talvez estivesse indo na direção certa. A febre parou de aparecer com tanta força e os desmaios ficaram cada vez mais raros. As dores, apesar de persistirem, começaram a ceder aos poucos. As feridas pelo corpo finalmente estavam cicatrizando. Mas o mais estranho de tudo foi que, junto com essa melhora física, as alucinações e pesadelos também começaram a diminuir. Eu não via mais aquele demônio com tanta frequência. Ainda tinha noites ruins, ainda acordava assustada, gritando de vez em quando, mas aquela presença maligna, aquela sensação de que algo estava me perseguindo, era menos presente. Meu pai, mesmo vendo essa melhora, ficou em silêncio. Não mencionava sobre a água para minha mãe. Ele parecia satisfeito em ter conseguido me ajudar. Minha mãe, por outro lado, acreditava piamente que a igreja estava resolvendo tudo, que as orações estavam funcionando. E eu? Bom, eu só queria que aquilo acabasse de uma vez. Mas então minha mãe descobriu sobre a água, e eu fui obrigada a revelar que já vinha tomando há 3 meses. Contei que a minha cura estava vindo, não da igreja como ela pensava, mas do centro espírita. A confusão foi tanta nesse dia que meus pais chegaram a se separar temporariamente. Foi a primeira vez que minha mãe se ousou a ir contra meu pai. Infelizmente, fui eu quem sofreu as consequências da teimosia dela. Não naquele período, pois melhorei bastante, mas anos depois. Ela sabia que tinha sido aquele tratamento espiritual que me fez melhorar, mas não admitia. Eles só voltaram a ficar juntos porque meu pai implorou por perdão e prometeu que não iria fazer mais nada pelas costas dela. Claro que, se ele visse uma piora naquele período, teria me levado novamente ao centro espírita. Enfim, eu fui curada. E aos poucos, a minha vida foi voltando ao normal. A sensação negativa, aquela presença que parecia me acompanhar em todo lugar, desapareceu. Apesar de ter melhorado fisicamente, os pesadelos continuaram. Não com a mesma frequência e intensidade, mas de vez em quando, aquele demônio ainda me assombrava. Eu acordava assustada, suando frio, como se ele estivesse me observando do canto do quarto. Era uma sensação que só eu entendia, e ninguém mais parecia acreditar que aquilo fosse real. Mas apesar disso, a vida foi retomando o seu curso, pois aprendi a conviver com aquilo e não deixei que os pesadelos afetassem o meu dia a dia. No ano seguinte, voltei a estudar e aos poucos tudo realmente começou a se normalizar. Passei a dormir melhor e voltei a ser eu mesma. Todos os dias, antes de dormir, eu agradecia a Deus por ter salvado minha vida. Alguns anos se passaram depois desse período terrível e tudo se estabilizou. Foi durante essa fase que conheci Rafael. A gente se conheceu na UFBA, onde eu estudava veterinária. Ele era um rapaz compreensivo, muito atencioso. Ele me amava demais. E aos poucos, eu fui percebendo que ele era o homem da minha vida. Nosso relacionamento foi crescendo naturalmente. E em pouco tempo, o casamento veio. No primeiro ano de convivência, Rafael e eu estávamos em plena sintonia. Ele tinha muitos planos, e um dos principais era formar uma família.
Ele sempre falava em ter filhos, e para ser honesta, eu também. Mas eu também tinha meus sonhos profissionais. Não queria abrir mão da carreira que eu estava construindo, e ele sabia disso desde o começo. Tínhamos conversado bastante sobre isso, e ele sempre foi muito compreensivo. Apesar do meu desejo de ser mãe, eu sabia que minha carreira também era importante, e Rafael respeitava isso profundamente. Decidimos juntos que assim que eu concluísse meus estudos, seria o momento certo para começar a tentar ter filhos. A vida parecia estar no caminho certo, finalmente. Meus estudos iam bem, o casamento estava em plena harmonia e aquela sensação de sombra do passado parecia ter ficado definitivamente para trás. Mal sabia eu que a vida sempre tem suas surpresas e que nem tudo sairia exatamente como planejado. Quando terminei minha pós-graduação, fizemos o que havíamos combinado. Meses depois, engravidei da nossa tão esperada filha. Eu estava em êxtase. A sensação de ter uma vida crescendo dentro de mim era indescritível. Cada ultrassom, cada pequeno chute me enchia de alegria. Rafael também estava radiante, fazendo planos, já imaginando como seria quando nossa menina chegasse ao mundo. Mas, como se o passado tivesse esperado o momento mais frágil para retornar, no 5º mês de gestação, os pesadelos voltaram. E voltaram com uma força que eu não estava preparada para enfrentar. Todas as noites, sem exceção, aquele maldito demônio aparecia nos meus sonhos, dizendo que ia levar minha bebê. Eu acordava no meio da madrugada, suada e tremendo, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Era como se a cada sonho, aquela presença maligna estivesse mais perto, mais real. Rafael fazia o possível para me acalmar. Dizia que era apenas o estresse da gravidez, que tudo ficaria bem. E eu queria acreditar. Queria acreditar que era só o meu medo falando mais alto. Até que, na noite em que perdi Nicole, o demônio cumpriu o que havia prometido. Eu estava em casa, dormindo ao lado de Rafael, quando senti meu corpo paralisar. Do mesmo jeito que acontecia quando eu era mais jovem. A paralisia do sono tomou conta de mim de novo, só que dessa vez foi pior. Muito pior. Eu o vi novamente. Ele estava ali, de pé ao lado da minha cama, com o mesmo olhar de ódio e raiva de antes. Só que dessa vez, ele segurava uma faca. Enquanto eu estava ali, imóvel, sem poder sequer mexer um dedo, eu o vi avançar em direção à minha barriga, como se quisesse arrancar a vida que eu carregava dentro de mim. Eu tentei gritar, tentei chamar Rafael, mas minha voz não saía. A dor que senti, mesmo sendo um sonho, ou talvez não fosse, era indescritível. Ele me esfaqueava sem parar, e tudo o que eu podia fazer era observar, impotente. Quando finalmente saí do transe, o primeiro impulso foi me levantar da cama para beber água. Mas, ao dar os primeiros passos, percebi que algo estava errado. Eu estava sangrando, e era muito sangue. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. Gritei por Rafael, e ele, desesperado, me levou às pressas para o hospital. Mas já era tarde demais. Chegando lá, os médicos confirmaram o que eu já temia. Eu havia perdido a nossa filha. A dor de perder Nicole foi imensurável. Eu me sentia vazia, destruída por dentro. Nada do que Rafael ou os médicos diziam parecia fazer sentido. Eu sabia no fundo do meu coração que aquilo não foi apenas um acaso. Quando finalmente consegui contar a Rafael o que realmente havia acontecido naquela noite, ele ficou em choque. Ele não conseguia acreditar no que eu estava dizendo, mas ao mesmo tempo sabia que eu não estava mentindo, pois viu nas minhas palavras a única explicação para o ocorrido. Contei tudo o que me aconteceu no passado. Quando me calei, Rafael simplesmente desabou. Ele me abraçou forte, como se quisesse proteger não só o meu corpo, mas a minha alma,
do mal que rondava, e ficou ali, chorando junto comigo. Ele estava com medo de me perder também. Nós sabíamos que aquele demônio não ia parar até me levar também, e aquilo o apavorava. Depois dessa noite, ele mudou. Rafael ficou diferente, como se estivesse decidido a fazer de tudo para me salvar, para afastar aquela coisa de mim. Ele começou a buscar soluções, a falar com gente que ele achava que poderia ajudar, fosse na igreja, fosse fora dela. Ele estava disposto a qualquer coisa. Eu havia perdido o meu bem precioso, a minha princesinha que sequer pôde vir ao mundo. Com isso, eu me entreguei à tristeza. Eu não temia que aquele demônio me levasse. Eu estava devastada com a dor de perder minha filha. Fiz tratamento com psiquiatra, psicólogos, mas nada afastava a dor. A minha fortaleza era Rafael, que dizia todos os dias que não ia desistir de mim. Com a ajuda dele, consegui me recuperar psicologicamente após uns 5 meses. Continuei com os remédios, pois eles me ajudavam a não ter pesadelos. Mas eu sabia que ele estava ali. Certo dia, Rafael chegou em casa diferente, com uma energia que eu não via nele há tempos. Estava animado, quase como se tivesse encontrado uma solução definitiva para tudo aquilo que estávamos passando. Ele entrou com um papelzinho na mão, todo esperançoso, e me mostrou o número de telefone de uma curandeira chamada Dalva. Disse que ela era conhecida por libertar almas de espíritos ruins, gente que, segundo ele, tinha passado por coisas semelhantes às que eu estava vivendo. Ela curava pessoas de doenças espirituais, quebrava feitiços. Ele dizia que estava disposto a dar o que fosse necessário para me salvar, para tirar de uma vez por todas do meu caminho aquela coisa que me perseguia. Enquanto ele falava, eu observava o quanto aquilo tudo estava consumindo a vida dele também. Ele estava tão focado em me salvar. Eu olhei para aquele número de telefone e, embora não levasse muita fé em curandeiras, sabia que precisávamos tentar. Com o número de Dalva nas mãos, decidimos ligar. Rafael estava tão ansioso que ligou no mesmo dia. No fundo, eu sabia que ele queria acreditar que aquela seria a solução, mas eu mesma não tinha tanta certeza assim. Mesmo assim, agendei uma visita com ela para o fim de semana. E quando o dia finalmente chegou, saímos cedo de casa. Dalva nos recebeu com muito carinho e atenção. Ela nos fez entrar e, sem muita demora, começou a perguntar sobre os meus sintomas. Se eu tinha visões, os pesadelos. Eu contei tudo, até os detalhes da noite em que perdi Nicole. Ela ouviu tudo com atenção e, vez ou outra, soltava um comentário como se já soubesse de tudo antes mesmo de eu falar. Dalva explicou que eu precisava fazer uns rituais de limpeza, mas que seria algo longo, talvez demorasse semanas. Disse que eu precisaria acreditar de verdade no processo, porque o mal que me perseguia era forte, e só com força espiritual conseguiríamos afastá-lo. Naquele mesmo dia, começamos com o trabalho de limpeza. Pois ela disse que aquele feitiço que eu mexi foi destinado para tirar a vida de alguém. E eu acabei me tornando a vítima. O ritual começou de maneira silenciosa. Dalva murmurava palavras que eu não entendia, e eu fechei os olhos tentando me concentrar. Mas no fundo, eu estava com medo. Ao invés de sentir paz durante o ritual, comecei a sentir um peso no peito, semelhante ao que senti tantas vezes durante as paralisias do sono. Abri os olhos e por um momento achei que tinha visto uma sombra no canto da sala. Mas era apenas um lampejo, algo que desapareceu antes que eu pudesse ter certeza do que era. Fechei os olhos de novo e dessa vez comecei a rezar baixinho, pedindo para que aquele tormento acabasse. Mas após uns 10 minutos comecei a sentir uma leveza. Quando o ritual terminou, Dalva disse que seriam necessárias mais algumas sessões,
que o processo de limpeza não era imediato, mas que as coisas começariam a melhorar logo. Rafael parecia aliviado, acreditando que tínhamos dado o primeiro passo. Nas noites seguintes, os pesadelos diminuíram bastante. Eu podia sentir que aquele demônio estava perdendo a força sobre mim. Depois de 1 mês de sessões com a curandeira, comecei a sentir uma paz que há muito tempo eu não sentia. A sensação de ser observada, aquela presença pesada, sumiu de vez. Não havia mais pesadelos, nem paralisias do sono. Parecia que, de alguma forma, todo aquele mal tinha sido expulso. A vida finalmente voltou ao normal. Depois de tudo o que passamos, consegui retomar minha carreira de veterinária e fui trabalhar em uma clínica. Aos poucos, fui me fortalecendo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. As noites sem pesadelos fizeram toda a diferença. Rafael e eu voltamos a ser o casal que éramos antes de toda aquela tragédia. Ele sempre foi meu maior apoio e acho que essa fase difícil só nos deixou ainda mais unidos. 4 anos se passaram e tudo parecia estar nos trilhos de novo. Eu já tinha até deixado de pensar tanto sobre filhos, focada no trabalho e na vida que estávamos construindo. Mas a vida tem suas surpresas. Quando menos esperava, fui pega de surpresa por uma gravidez. Lembro de ficar em choque com o teste na mão. Naquele momento, fui tomada por uma sensação terrível de desespero. Foi uma gravidez bem difícil por conta do medo que nos atormentava. Eu e Rafael passamos a frequentar a igreja, pois eu sabia que foi Deus o responsável por me curar da primeira vez, e Ele não iria permitir que nenhum mal me acontecesse novamente. Quando finalmente Luana nasceu, pudemos respirar aliviados. Ela veio ao mundo cheia de saúde. Hoje minha pequena tem 2 anos, e todos os dias eu digo a ela o quanto Deus é maravilhoso e precioso nas nossas vidas. Ele nos salvou. Sei que ela ainda não entende, mas tenho certeza de que um dia será grata assim como eu.